Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 11 de julho de 2026. Trazemos hoje algumas reflexões, porque estamos num momento bem importante da transição planetária, um momento talvez mais crucial, mais decisivo. E todos nós sentimos essa pressão, porque, na verdade, a alma sabe o que está acontecendo e sabe o que precisa passar e sabe o que precisa fazer ou não fazer. Então há muita preocupação por parte de boa parte da humanidade. Mas nós dizemos essa frase maravilhosa: sempre haverá um amanhã. Não importa o que aconteça hoje, amanhã é outro dia. Haverá um amanhã é uma forma de nos manter também esperançosos, mas acima de tudo confiantes. Porque se há um novo amanhã, não importa como termina o hoje, teremos oportunidades, teremos ainda alguma chance, teremos outras circunstâncias diferentes. Nós temos a natureza que nos ensina e é interessante porque ultimamente eu tenho pensado bastante sobre o quanto a natureza nos guia, nos orienta, nos mostra caminhos. Eu lembro que eu escrevi em alguns textos antigos, há mais de 10 anos talvez, que particularmente desde criança eu sempre observei a natureza. Aprendi isso com meu pai, talvez, com alguém. Era natural, a gente não tinha muitas opções. Não tinha o que temos hoje de telecomunicações, de tecnologias. E na época era nós, um grupo familiar pequeno, alguma vizinhança escassa e a natureza pródiga. Então, os recursos, os ensinamentos, o aprendizado, obviamente vinham da natureza. O dia e a noite é a prova de que sempre haverá um amanhã. O dia e a noite nos mostra que há, em todas as horas, em todos os dias, em todos os tempos, em todas as situações, há sempre um reinício, um meio, um fim, uma morte, um renascimento. O que é o dia que termina, senão a morte expressa? Na luz que se vai, a escuridão que chega. Enquanto a noite é o vazio da luz, mas no dia seguinte, ao amanhecer, ela retorna para mostrar os caminhos, iluminar aquilo que nós precisamos ver. Eu diria que o dia e a noite é o melhor exemplo de morte e renascimento. E nós podemos morrer para algo que não serve e renascer para algo bom ou melhor, o que almejamos, a cada dia, a cada momento, a cada hora. Pois a natureza nos faculta isso. Deixar o velho ir, aquilo que não serve mais, é aceitar a morte daquilo, aceitar o fim. A finitude de uma situação. Saber que após a escuridão vem a luz, então após a morte vem o renascimento. Permitir-se aos ciclos, pois os ciclos são fases de tempo e da vida que precisamos para concluir algum aprendizado, alguma tarefa da alma. Um tempo de experiências, um tempo de provas, um tempo de expiações,
um tempo de corrigir o passado e corrigir o futuro, porque o presente é um presente divino. Tudo se resume ao momento presente e é lá que está a chave de tudo o que precisamos mudar, mover, abrir, fechar. Então a noite precede o dia e o dia antecede a noite, porque o ciclo, ele é um tempo para cada coisa. Ao mesmo tempo que a luz mantém a vida na Terra, de tudo o que há, a sombra da noite nos permite o descanso, não somente para os seres humanos, mas também para os demais reinos, a maioria, pelo menos. Óbvio que existem exceções. Existem vegetais, existem animais que têm vida na sombra, no escuro. E não somente no dia e da noite nós podemos ver, através dos estudos dos mares, por exemplo, que existem espécies animais de peixes, enfim, pode ser que tenha alguns animais que não sejam peixes, mas existem animais marinhos que vivem na sombra, no fundo do oceano, não têm contato com a luz. É o sistema de vida daquela espécie ou daquelas espécies. O ser humano, ele é, assim como tudo que existe na Terra, uma energia. Uma energia da Terra, mas tem a influência da luz que vem, porque a luz vem de fora da Terra. Então nós temos dentro de nós, como seres humanos, por exemplo, além da alma, que é a nossa consciência, um átomo semente divino, uma centelha de luz da fonte, chame o que quiser, nós temos a essência do universo em miniatura. Nós temos dentro de nós parte do todo. Por isso, também foi dito tantas vezes que a parte está no todo e o todo está na parte. Mas vamos aqui ficar mais próximos. Vamos colocar os pés no chão e vamos olhar ao nosso redor. Não precisamos sair do planeta. Não precisamos divagar para os universos infinitos. Comecemos a observar as coisas para entender as energias, entender que tudo é energia, entender que tudo é movimento. Seguir o fluxo para não entrar na contramão desse movimento favorece a nossa vida, inclusive a nossa saúde. Enquanto eu estou agora aqui trazendo essa reflexão, eu acabo de lembrar que quando era criança, e isso vai muito longe, porque, como eu já disse em outros vídeos, eu já estou nos 73 anos, chegando ali. Então, há muito tempo eu fui criança. Mas eu sempre fui observador. Eu lembro que éramos uma família até numerosa, pois éramos em 8 irmãos. E sempre tinha alguém que ficava com algum problema de saúde, resfriado, alguma coisa que trazia uma forma de doença, podia ser ou não, mas enfim, a pessoa ficava acamada e estava lá bastante ruim de saúde. E tinha um momento do dia que sempre a saúde piorava. E naquela época, mesmo na tenra idade, eu observei isso. Mas não lembro se eu entendi. Mas eu sabia que acontecia isso. Então, quando tinha alguém doente, a gente sabia que no final da tarde, antes da noite, antes do anoitecer, a situação piorava.
E ao contrário, de manhã, acordava um pouco melhor. Hoje, enquanto eu faço a gravação desse áudio, me ocorre que, sim, tudo está relacionado à energia. A saúde também é uma energia positiva, a doença é uma energia negativa, acumulada. Então, se o dia tem uma energia mais forte, porque tem a luz, na medida que vem a luz de manhã, a saúde tende a melhorar, porque o corpo recebe mais energia positiva, cria mais resistência, se abastece dessa energia e pode enfrentar a energia negativa, que é uma energia estagnada, que é um sintoma, uma doença. E quando o dia vai terminando, essa energia vai enfraquecendo, aquela que chega, obviamente, e o corpo começa a ficar menos assistido por essa energia positiva. Então a saúde piora. Observe por você. Basta uma gripe, um resfriado, uma dor de dente, qualquer coisa. Sempre tende a ficar melhor quando o dia amanhece e a se intensificar o sintoma negativo, obviamente, quando o dia termina e começa a noite. Há exceções, sim, obviamente, porque o corpo não é só a energia da luz e da sombra. Tem outras energias que compõem o complexo energético de um corpo, já que um corpo humano são vários corpos ao mesmo tempo, não é só o físico, então ali também tem diferentes energias. Somos luz, somos sombras, e somos um campo eletromagnético que age de forma contínua com o magnetismo da Terra e a eletricidade da Terra. E se a saúde tem esses picos acima e abaixo de uma média, porque tudo é energia, a natureza também é formada pela energia do planeta. A diferença é que a natureza ela é uma energia, uma consciência, que não tem o livre-arbítrio como nós humanos, de decidir cada coisa a todo instante. Então a natureza ela é mais tranquila. Ela reage quando a energia sobe, reage positivamente. E quando a energia baixa, ela reage negativamente. Veja, por exemplo, as plantas. Quando chega a primavera, que antecede o verão, o tempo do calor, da umidade, da luz mais prolongada, as árvores se enchem de folhas, de flores e de frutos. E quando chega o outono, que antecede o inverno, a árvore começa a perder as folhas. Ela diminui a produção de flores e também, obviamente, os frutos já estão prontos para serem colhidos no outono, então não se faz mais frutos porque o inverno é frio e não é tão criativo quanto o calor. Esses detalhes nos mostram muito mais do que certas matérias escolares, às vezes. É preciso olhar, aprender com a natureza, porque nós somos parte dessa natureza. E se nós observarmos a natureza, vemos outras coisas. Muitas respostas que antes não existiam começam a surgir. Enquanto eu faço essa gravação, eu começo a lembrar de coisas agora, desses dias, desses tempos atuais, dos meses últimos e desses anos também últimos. Eu tenho o privilégio de morar numa cidade pequena onde a gente tem um convívio com a natureza melhor. Então nós temos aqui
condições de ver coisas que não se viria numa cidade grande. Eu tenho um vizinho, por exemplo, que tem 2 pinheiros no seu quintal. Pinheiros que nós chamamos de araucária, típico aqui do sul do Brasil. É difícil ter um pinheiro numa cidade pequena que não tenha um pássaro. Aliás, muitos deles. Um pássaro grande. Eu sempre chamei de curucaca, mas tem gente que chama de curicaca. Os 2 nomes estão certos. Eu já pesquisei para tirar essa dúvida. Tanto curucaca como curicaca. É um pássaro nativo aqui da América do Sul. Parece que não há fora da América do Sul. É grande. Ele tem uma envergadura quando abre as asas que pode chegar a 1,5 metro. Então ele precisa de espaço. E o pinheiro, a araucária, tem a copa frondosa, muitos galhos. E lá eles se abrigam, tanto para descansar quanto para fazer os seus ninhos. Então, um pinheiro pode abrigar muitas aves desta espécie. Aqui na frente, no meu vizinho, não sei quantos pássaros tem, mas não passa de uma dezena, com certeza, mas pode ter até 8, 10. Eu lembro que lá na casa que eu morei, nasci, me criei, tinha um pinheiro que estava do lado da casa, a uns 20 metros, pouco mais. Um dia, o meu pai teve o capricho de contar, porque elas voltam no fim da tarde, elas saem cedo, vão se alimentar pelos campos e voltam ao fim da tarde, na boca da noite. Como aviões, vão pousando uma atrás da outra. É um espetáculo. Meu pai teve o capricho de uma vez contar, porque eram muitas. Ele conseguiu contar mais de 200, num único pinheiro. O pinheiro era grande, porque para caber tudo isso. E de noite elas descansam naquele pinheiro. Eu lembro que naquele caso lá, na casa do meu pai, muitos anos aquelas curucacas pousavam naquele pinheiro. E elas, enquanto dormem, também elas vão defecando, porque elas se alimentam bastante durante o dia. Embaixo daquele pinheiro foi crescendo uma elevação de terra que era o esterco das aves. Ficou alto. E ele parece que a composição do estrume das aves tem salitre. Uma espécie de salitre, de sal, alguma coisa. E com o tempo, aquela quantidade matou o pinheiro. O pinheiro secou. Morreu. Asfixiado. Não pelas aves no seu topo, na sua copa, mas sim pelo seu esterco, que tem composição, talvez, que prejudica a árvore, e a árvore morreu. Aqui no caso do meu vizinho, são poucas, então não tem esse problema. Mas eu estava observando nos últimos anos como ela se comporta. Teve um tempo que morreram muitas curucacas. Elas voavam e não se percebiam que tinha a fiação elétrica. Com aquelas asas enormes, elas passavam entre os fios, aí dava o choque elétrico e caíam eletrocutadas. Além de também causar a falta de energia elétrica, porque quando dá um curto-circuito, cai as chaves das redes e a vizinhança fica sem luz, até que alguém venha consertar o prejuízo, o estrago. E com o tempo elas aprenderam. Faz muito tempo que eu não vejo mais nenhuma curucaca morta no chão, até porque quando algumas batem nos fios, a primeira coisa que acontece é cair a luz, então a gente já percebe. Faz tempo que não vejo mais. E eu tenho observado que elas aprenderam a
se desviar da fiação. Elas passam, então, por baixo ou por cima da rede. É natural. Elas criaram um hábito. Isso chama-se consciência. Elas criaram uma consciência que precisa se proteger dos fios. E elas têm um bico enorme, em curva, e elas vão nos gramados e aquele bico enterra assim com uma facilidade. Eu não sei como consegue enfiar um bico de quase 20 centímetros inteiro. E tiram debaixo da terra minhocas, pequenas cobrinhas, insetos. E elas devem ter um sensor, com certeza. Mas outro detalhe importante aconteceu agora nesses últimos dias. Eu não tinha observado o que elas faziam nas lixeiras, porque eu já tinha visto cururacas nas lixeiras. Eu achei que elas estavam apenas lá, porque é um pouquinho alto do chão, e estavam descansando. Mas hoje eu observei um fato interessante. Na hora que passa o caminhão que recolhe o lixo, antes do caminhão vem um funcionário da empresa, retira as sacolas, os sacos de lixo das lixeiras e coloca amontoados em cada quadra para o caminhão parar perder menos tempo e facilitar o recolhimento. As cururacas estavam furando as sacolas, os sacos de lixo, comendo restos de comida. Eu nunca tinha visto isso. E eu fui pesquisar do que as cururacas se alimentam e não consta que elas comem qualquer coisa que nós humanos comemos. Tipo arroz, feijão, carne, sei lá o que, batata. Elas comem coisas que nós comemos, que elas estavam tirando de dentro. E furavam as sacolas, aqui na frente da minha casa, no mesmo terreno, na frente do meu terreno. Tinha lixos daqui da nossa casa, do nosso prédio aqui, também dos vizinhos, mas estavam comendo alguma coisa. E depois, quando o caminhão passou, recolheu, obviamente elas tinham furado alguma embalagem de lixo e ficou um pouco no chão, e elas voltaram ali, rapidinho, tirar do chão o que tinha derramado. Então são coisas que a natureza nos mostra, algumas mudanças também que acontecem. Nós temos que entender que há mudanças acontecendo, não somente para os humanos. A evolução dos mundos das consciências. Então eu comecei há muito tempo a observar a natureza, e também aqui na minha frente tem um terreno baldio, mas ele é gramado. E o dono do terreno, pelo menos, manda cortar a grama, o matinho que nasce ali, que cresce, de vez em quando, então fica uma grama até bonita. E como muita gente joga coisas fora e o vento leva, então ali a grama segura quando vem vento, leva para cima da grama e enrosca lá e fica bastante lixo. E eu sempre, 3 vezes por semana, eu faço a coleta do lixo e coloco lá na lixeira para que o caminhão do lixo leve embora. Então fica limpo, fica bonito. E tem uma família de quero-queros, sempre esteve ali. Faz mais de 20 anos que eu moro nesse endereço. E esse terreno está vazio desde aquela época, e os quero-queros estão ali desde aquela época. Eu tenho observado como eles agem e como eles também evoluem. Então ali no gramado, por ser gramado, também criou-se os cupinzeiros. Cupim. O cupinzeiro é uma coisa interessante, não tem quem consiga furar aquilo lá com uma enxada, uma ferramenta, só mesmo com um picão mesmo, né? Tem que ser muito forte para furar. É uma pedra de duro.
O que acontece? De uns tempos para cá, apareceram pica-paus. Vários pica-paus. Eles vêm ali e começam a bicar com aquele bico duro que eles têm, porque eles furam madeira. Por isso o nome é pica-pau. E começam a furar aquela casca grossa do cupinzeiro. E os cupinzinhos, os cupins, vêm para fora, porque eles interpretam como uma invasão. Aí eles comem. É interessante. Aí quando vem os pica-paus, imediatamente vem um monte de passarinhos, de tudo que é tipo. Ficam ali esperando a vez. Quando os pica-pau fogem, que já comeram o que chega, os cupinzeiros vão tentar fechar o buraco. Enquanto isso, os outros passarinhos vão lá e se completam. Ou se locupletam com aquela comida farta. É interessante como a natureza funciona. Só que agora, nesses últimos dias, eu observei que os quero-queros que ficavam alheios nunca se meteram na confusão dos pica-paus e das outras aves. E de uns dias para cá, os quero-queros começaram a se aproveitar também desse almoço farto de cupins. Eles esperam o cupinzeiro furar, só que eles não fazem como os outros pássaros. Esperam os pica-pau ir embora, eles vão lá e avançam no pica-pau, tocam ele embora. Eles têm, eu quero ter um poder de dominação onde ele está. Ele não deixa ninguém. Todos os tipos de passarinhos eles conseguem espantar. E eles espantam o pica-pau e começam a comer eles, os cupins. Então a gente vê como há também uma certa disputa de poder, de dominação, de domínio, de propriedade e também de oportunidade entre os reinos da natureza. Como a gente aprende? Quando eu vim morar aqui há 20 anos atrás, um pouco mais, também nesse terreno tinha uma casa de coruja, aquela coruja de buraco. A coruja é outro pássaro que é um guardião do espaço que ele mora. Principalmente à noite. Qualquer ameaça que se aproxima, ele grita. E é fantástico isso. Pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma pessoa. E eles protegem o seu ninho, os seus filhotes. E enquanto os filhotes às vezes saem da toca, do buraco, eles ficam no alto dos fios elétricos, dos postes, na guarda. Ficam como se fosse uma torre de vigia. Ficam vigiando tudo. E a coruja, ela consegue olhar 360 graus sem mexer o corpo, só mexendo a cabeça, né? Parece que aquele pescoço é uma mola. Então eles têm uma vida também interessante. E os filhotes, quando chegam no ponto de voar e procurar o seu espaço, criar a sua nova casa, eles não saem antes de treinar, cavar. Eu tenho observado essas corujas, como é interessante, quando elas têm a asa para voar, elas dão os primeiros rasantes, elas já também fazem o segundo treino, cavar com as patinhas. Começam a cavar. Mas uma coisa incrível, aquelas patinhas parecem que tem um motorzinho, não dá nem para ver a velocidade com que cava, com um pé com o outro, assim, a gente nem vê, só vê a terra saindo. E elas vão afundando aquele buraco, vão até uma fundura, não sei quanto, mas somem lá dentro.
Depois que elas tiverem, então, as asas bem formadas e o treino de cavar, elas saem e vão buscar o seu futuro. E eu não poderia também aqui deixar de dar um outro exemplo. Os cães de rua. Eu acho que ultimamente em todas as cidades tem esse problema agora. As pessoas compram os seus cachorros, botam dentro de casa, no seu quintal, depois cansam e aí não querem mais e daí jogam na rua e a rua acolhe tudo. Cada vez mais o número de cães de rua aumenta em todos os lugares. Então tem pessoas que começam a dar água, comida. E aqui na vizinhança tem vários vizinhos que fazem isso. Tem um aqui pertinho, a menos de 100 metros. Tem sempre ração e água na calçada. Então muitos cães se aproximam ali e acabam ficando, como se aqui fosse o lugar deles morar. É rua, mas é o território deles. O que acontece? Eles começam a defender o seu território. É como um cachorro dentro de um lote, de uma casa, de um pátio. Basta que alguém chegue e ele ataca, ele avança, ele defende. E aqui eu vejo que esses cães agora, de uns tempos para cá, eles estão sempre ali. E qualquer outros cães que vêm, que não são da turma deles, eles botam para correr. E ultimamente eles têm também não atacado, porque não é uma forma de ataque, mas eles tentam espantar os carros e as motos que passam. Correm atrás. Por isso que eu sempre digo, você quer respostas. A natureza não cobra nada. Ela te dá todas as respostas. Se não é na hora, no dia, é depois. Mas vem. Por isso, a frase que intitula o tema de hoje, sempre haverá um amanhã. Não importa a circunstância do hoje, não importa o que é hoje, não importa a perspectiva que temos agora, sempre haverá um amanhã. Mudanças e mudanças e mudanças, veloz como nunca. Porque o tempo urge e a situação da Terra está no limiar de um novo tempo. Novas consciências. Tudo fazendo parte do ciclo. Podíamos dizer aqui mais uma vez, um ciclo de morte e renascimento. Morte para o velho, renascimento para o novo, e o tempo assim é infinito. Não há começo, não há meio, não há fim, há mudanças, há troca de energias. Como disse Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E estamos num tempo de grandes transformações. A natureza nos mostra isso. Não é preciso pesquisar muito. Mas também não podemos duvidar, porque as provas estão na nossa frente. Sempre haverá um amanhã. E esse amanhã agora será um novo porvir. Um tempo novo. Nova frequência, nova energia, nova consciência. E é isso que nós temos falado aqui todos esses anos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.